Antes da gente começar, eu quero falar brevemente sobre esse curso de parlamentares que eu dei na Flórida para parlamentares brasileiros, e a mídia, claro, não gostou, né? Indiciado pela PF, Neto de Figueiredo se reúne com bolsonaristas nos Estados Unidos. Vejam que manchete bonita. Isso é de quem, hein? É o UOL, né? Mas foram 2 dias muito bons, de muito conteúdo. Fiquei surpreso, a gente tinha cerca de 30 pessoas aqui no curso. A gente falou bastante sobre política americana, discutiu muita coisa sobre o Brasil. Tinha certeza que os parlamentares que foram iam acabar voltando mais preparados para o Brasil, e foram, né? O meu objetivo central era que as pessoas entendessem. Isso é muito baseado no meu curso Fim da América, que a gente encerrou o curso no ano passado, mas era muito baseado nele. A ideia é que a gente perceba que nós não estamos lutando uma guerra local no Brasil. Essa guerra é uma guerra internacional que nasce aqui de coisas que são preparadas nos Estados Unidos. E enquanto nossos deputados, nossos senadores, nossos vereadores, nossos deputados estaduais, nossas pessoas, né, os cidadãos, como diz a Janja, estiverem lutando a guerra achando que estão lutando no Brasil, a gente está acabado, né? Uma das coisas que você precisa para estar preparado para não ficar preso na bolha do Brasil é um VPN, e eu recomendo o Proton VPN. O Proton VPN é um patrocinador do Paulo Figueiredo Show que te permite ter segurança na internet, proteção dos bandidos, tanto os bandidos dos hackers quanto os bandidos com roupa da Polícia Federal e toga do Supremo Tribunal Federal, que estão querendo vasculhar o que você acessa na internet. O Proton VPN protege, cria uma proteção completa, você fica absolutamente imune. Aliás, imune também dos bandidos das Big Techs, que querem saber cada um dos passos que você dá. Então, baixa o Proton VPN, você de quebra vai ter acesso a todo mundo que está bloqueado. Tem muita gente aqui, sempre centenas de pessoas nos acompanhando via VPN. Tem um link na descrição, e quando você baixa por ele, você ajuda o nosso canal. O Proton VPN é um patrocinador há bastante tempo, e antes deles serem patrocinadores, eu já falava para você baixar Proton VPN. Eu nem sei como é que alguém no Brasil não usa VPN. É uma dessas coisas que é quase uma burrice crônica, vocês me desculpem. Não ter VPN no Brasil é assim, para te levantar a sobrancelha. Às vezes eu vejo pessoas inteligentes perguntando: você tem VPN? Eu falo, não. Eu falo, caramba, cara, é loucura, né? Tô dormindo com a porta aberta no Rio de Janeiro. Depois não reclama que foi roubado, né? Inclusive o Carioca, tem um stand-up comedy de um cara muito bom que ele fala assim: o Carioca é o único povo que quando você é roubado, ele fala assim: ih, deu mole. Ih, deu mole. Então, o VPN é o seguinte: depois você se ferra e não estava usando o VPN, eu vou virar para você e vou falar: ih, deu mole. Deu mole. Bom, já que esse é o primeiro Paulo Figueiredo Show depois da posse do Trump, eu quero começar trazendo para vocês as principais coisas que o Trump já fez. Exatamente, mesmo com 3 dias de mandato, Donald Trump fez coisa pra caramba. Eu não falei palavrão aqui agora, ponto para mim. Para vocês entenderem do que eu vou falar, eu preciso que vocês conheçam o conceito do que é uma executive order, né? Uma medida que é traduzida como ordem executiva, muita gente entende como decreto, e que são os documentos pelos quais o presidente dos Estados Unidos administra as operações do governo federal. Então, com essa medida, com essas ordens executivas, o Trump tem o poder de fazer muita coisa sem precisar de ninguém, nem mesmo do Congresso. Em suma, o Trump, através de uma ordem executiva, pode fazer qualquer coisa ao dirigir as ações do Poder Executivo que não tenham uma previsão contrária dentro da lei. Então, é um poder bem mais amplo do que, por exemplo, no Brasil, o presidente tem por decreto. E qual o problema da ordem executiva? O problema da ordem executiva é que o que for feito por ordem executiva não pode se tornar lei, não se torna lei, né, porque não passou pelo Congresso, e, portanto, o próximo presidente pode desfazer. E muito disso está acontecendo agora. Bom, a primeira coisa que o Trump fez é uma promessa que talvez é um assunto que não tenha muito eco pra gente no Brasil, que a gente não é muito preocupado com isso, mas foi um dos temas centrais aqui nos Estados Unidos, que foi o Trump decretando emergência nacional na fronteira dos Estados Unidos com o México, além de prometer enviar tropas das Forças Armadas e da Guarda Nacional para a região. Você já imaginou, você é um coiote que tá querendo trazer gente pela fronteira do México, você encontra simplesmente o fucking US Army, né, na fronteira, te impedindo de entrar. Imagina, né? O exército dos Estados Unidos, coisa absolutamente incrível. Ele também instruiu aos secretários de Defesa e Segurança Nacional, que são 2, né? Homeland Security e Defesa, ou Defense, que construíssem barreiras físicas adicionais na fronteira. Ou seja, é o muro do Trump. Aquele que diziam que era mentira, que não ia fazer, é o muro do Trump. Ele reiniciou, e agora, com o apoio do Congresso, ele vai ter dinheiro para isso, iniciou a construção do muro que tinha sido parado pelo Biden. E uma coisa muito interessante é que ele designou uma série de organizações criminosas mexicanas, como o Tren de Aragua ou o MS-13, né, Mara Salvatrucha, que não é exatamente só mexicano, né, central-americano, designou essas como organizações terroristas. Não se espantem se ao longo do mandato o Trump designar, quando ficar claro, uma coisa que está começando a entrar no radar da discussão nos Estados Unidos, quando ficar claro que as organizações brasileiras, o primeiro Comando da Capital, o Comando Vermelho, por exemplo,
também tem um papel importante no tráfico de drogas internacional que chega aos Estados Unidos. Não se surpreendam, se essas organizações também forem, em breve, ao longo do mandato do Trump, transformadas em organizações terroristas. Não surpreendam, não será surpresa. E com isso, podemos ter investigações sobre políticos, sobre agentes públicos, juízes que tenham algum tipo de ligação com estas organizações criminosas. Sei lá, alguém que tem advogado para uma organização criminosa, ou para uma empresa de lavagem de dinheiro, para essa organização criminosa e tal, e hoje esteja numa posição de juiz, ou tenha sido promotor, uma coisa do tipo, essas pessoas podem vir a ser investigadas. Tudo a gente vai falar muito sobre isso, sobre a construção, né? A gente passa por um tópico que vai trazer repercussões jurídicas. Nós temos uma das ordens executivas que talvez seja uma das mais impactantes dos últimos tempos, que agora a diretiva do governo Trump é que os filhos de imigrantes ilegais que tenham nascido em território americano, imigrantes ilegais, não sejam mais considerados americanos. Então, isso se aplica a pessoas que estavam aqui nos Estados Unidos ilegalmente e cujo pai não seja um cidadão americano ou um residente permanente. Então, ilegalmente, né? Ilegalmente. Então, o impacto disso é tremendo. Hoje em dia, se uma pessoa nasce no território americano, para que seja considerada americana, já é automático. Isso é amplamente explorado por imigrantes ilegais que buscam permanecer aqui nos Estados Unidos. E no longo prazo, talvez seja a ordem executiva mais impactante no Trump. Mas eu, pessoalmente, ela já começou a ser contestada, já foi contestada acho que por 18 ou 20 estados na Suprema Corte, e eu digo para vocês que essa vai ser um dos grandes casos do direito americano na história, e eu, pessoalmente, Paulo, eu não conversei com ninguém na Casa Branca ainda sobre isso, que entendeu o racional deles, porque eu achei uma tremenda de uma cagada. Eu acho que a Constituição é absolutamente clara e o Trump vai perder. E ninguém quer ficar tendo derrota. Não vale a pena você comprar a briga que você vai perder. Mas enfim, vamos ver isso para frente. Passando por compromisso do Trump em lutar contra as pautas globalistas, ele fez uma dobradinha de ordens executivas que vai prejudicar diretamente o interesse das elites globais. O Trump retirou os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, aqueles bandidos que passaram o tempo inteiro, ajudaram a trancar o mundo inteiro sob os aplausos, sob a chupação de saco das autoridades brasileiras, incluindo o governador Zema, incluindo o governador de São Paulo, na época, o Dória. Meu Deus, a Organização Mundial de Saúde recomenda, né, nós abrirmos, os Estados Unidos e o Brasil, isso aconteceu aqui também, abriram mão da sua soberania, da capacidade de decretar as suas políticas de saúde pública para ficarem na mão de uma organização global que, claramente, a gente explorou isso profundamente no Paulo Figueiredo Show, tinha outros interesses em mente que não eram os interesses da população. Então, como os Estados Unidos são um dos grandes bancadores, patrocinadores da Organização Mundial de Saúde, o Trump virou e falou, tchau. E agora até o Milley está dizendo que talvez saia da Organização Mundial de Saúde. A saída foi a saída dos Acordos de Paris. Sair dos Acordos de Paris significa mandar o dedo do meio para a China, para as elites globais e desbloquear todo o potencial energético americano que foi completamente freado durante as administrações Obama e Biden em prol de regulações ambientais que prejudicam o consumidor americano, a soberania nacional dos Estados Unidos e até a segurança do Ocidente. Enquanto isso tudo acontecia, a China continuava a poluir alucinadamente, a produzir em níveis cada vez maiores. Os russos produziam petróleo como seu principal produto, que ficava mais caro. Inclusive, nós sabemos que a agenda ambiental de mudança climática foi uma agenda infiltrada no Ocidente por interesse da União Soviética e Rússia como o principal produto da economia deles, e para frear a energia, a capacidade energética industrial e justamente fortalecer a saída das fábricas dos Estados Unidos para tornar o país mais vulnerável. Isso aconteceu no Brasil também. A gente está louco com essa pautinha climática que faz com que os empreendedores brasileiros, o pouco que se restou da fábrica e da indústria brasileira, se tornem pouco competitivos e a energia mais cara para sua casa. Isso é uma coisa que no próximo governo Bolsonaro, inclusive, a gente tem que trabalhar para sair dessa baboseira de vez também. Agora, nos Estados Unidos acabou isso. Né? É como se com Biden os Estados Unidos estivessem lutando com as mãos amarradas. Agora o Trump liberta a mão dos Estados Unidos. Falando em agenda globalista, é claro que o Trump também agiu assim de forma definitiva, rápida e agressiva contra a pauta woke, a pauta da lacração. Né? Agora, segundo as novas ordens executivas, o sexo, não gênero, o sexo de uma pessoa é entendido como algo que não pode ser alterado e que é fundamentado em uma realidade incontroversa. Então, basicamente, agora a posição atual do governo americano é aquela que
eu tenho dito, e não só eu, mas todo cidadão que não esteja em estado de histeria ou outro tipo de distúrbio mental, que basicamente não tem mais essa história de que homem pode se sentir como mulher e ser tratado como mulher ou vice-versa. Agora, nos Estados Unidos existe sexo masculino, homem, e sexo feminino, mulher. E acabou, porra. E é assim. Ah, não, mas eu sou trans. Beleza. Tá, aí é um pouco de você, cada um tem aí as suas preferências, etc. Não é disso que o governo está tratando. Você pode ser trans à vontade. Você é um homem que se identifica como trans e tá tudo certo. Tem umas muito bonitas, inclusive o Adriles aqui gosta bastante. Mas é isso, né? Tem um cara no Instagram que fica, ô negão, essa trans aí é dentro. Aí vai da preferência de cada um. Se quiser ser trans, você só não é mulher. Você não vai disputar, você não vai disputar esporte com mulher, você não vai ser identificado com mulher, você vai ser um homem que prefere ser trans. Sim, a gente sempre conviveu bem com a ideia do travesti, ou o que quer que seja. Eu pessoalmente, acho que vai de cada um. Né? Ele também rescindiu uma ordem do Biden que permitia que justamente as trans servissem no exército. O que não significa ainda que eles estão banidos do serviço, mas simboliza pelo menos a direção que a administração vai tomar. Na pauta de fim da lacração, o Trump acabou com todos os programas do tal do DAY. O DAY não fui eu que dei. O DAY é sigla para diversidade, equidade e inclusão em inglês, Diversity, Equity and Inclusion. Ele acabou com essas iniciativas de diversidade, equidade e inclusão do governo federal. E o que era isso? Era que o governo preferia, e uma das grandes razões da tragédia climática, climática no sentido dos incêndios, né, na Califórnia, que não tem nada a ver com o raio laser que foi jogado do céu, nem tem a ver com isso, com essas políticas de DAY, que fazem que as contratações sejam feitas não mais por mérito e capacidade, mas porque a pessoa é trans, gay, negra, sei lá, não, furries, que são aqueles que se identificam como animais, seja lá o que for. Então acabou esse negócio, agora o governo federal americano vai contratar, quando voltar a contratar, porque ele também deu uma ordem interrompendo todas as contratações do governo federal, e numa tentativa de arrumar a casa e diminuir a máquina pública, lá do Dodge, né, do Elon Musk, a pasta que o Elon Musk vai comandar. Mas tem duas ordens executivas aqui que eu quero citar. Né? Primeiro, e essas são especiais, primeiro para a gente no Brasil. Primeiro, essa ordem aqui, a ordem chamada Acabando com a Weaponization, que a gente traduz como instrumentalização. Mas weaponization é um termo em inglês que não tem tradução para português, porque weaponize é transformar algo em arma. Então, quando você fala que weaponize o federal government, é que você está usando o governo federal como arma de luta política. Então, essa lei, essa executive order, essa ordem executiva, acabando com a weaponization do governo federal, a gente traduz como acabando com a instrumentalização política do governo federal, mas saiba que o termo é mais forte que isso. Então, ele, em resumo, ele institui o Attorney General, que aqui é ao mesmo tempo advogado-geral, ministro da Justiça e procurador-geral da República, e o diretor da Inteligência Nacional a revisarem todas as atividades do governo que nos últimos 4 anos foram usadas para identificar os casos que o governo foi utilizado para perseguir oponentes políticos em geral. O que inclui, nas palavras do Trump, pais protestando em reuniões escolares, americanos que criticaram as ações da administração Biden e qualquer americano que estivesse simplesmente fazendo uso dos seus direitos constitucionalmente protegidos. Por exemplo, né, discussões que estavam acontecendo na internet que geravam perseguições do FBI. Ou, soando familiar para vocês isso, não? Lembre-se, eu falo para vocês do livro do Kash Patel, o Constantino até citou no 4x4 que nós fizemos juntos essa semana, ele citou também leu o livro, que chama Government Gangsters, Gangsters do Governo, justamente sobre esses gangsters que trabalham dentro do governo. Tipo, sei lá, você ligar para o Talhaferro e falar, use a sua criatividade para censurar a Revista Oeste. Isso é weaponization of the government. É quando o governo, que deveria ser o guardião da lei e da ordem, passa a ser um instrumento de perseguição política. E esta putaria nos Estados Unidos está acabando. Nunca chegou aos níveis que a gente tem no Brasil, mas está acabando nos Estados Unidos. Então vai ser uma limpa grande no Departamento de Justiça, na SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários, igual esse vagabundo desse João aí, não sei lá das quantas, esqueci o nome desse filho da puta, que resolveu colocar a multinha para mim na CVM. Esse tipo de coisa que é a weaponization do governo. Na Comissão Federal de Comércio, na Comunidade de Inteligência, CIA, Departamento de Estado, Departamento de Segurança Nacional, etc. E por aí vai.
Vão ser 4 anos expondo cada episódio de utilização do aparato estatal para repressão de cidadãos americanos, como aconteceu, por exemplo, no caso de um tal de Elon Musk, que teve problema com o governo Biden, e até com um certo careca por aí, né? Quanto que será que essa ordem vai abranger, por exemplo, as ações do Departamento de Estado? É uma das coisas que a gente está tentando descobrir e tentando se aproveitar dessa ordem para expor como que os americanos influenciaram na censura brasileira. O que nos leva à nossa última ordem, que eu quero tratar aqui hoje, que é a ordem cujo nome é Restaurando a Liberdade de Expressão e Acabando com a Censura Federal. E aqui tem um trecho que eu simplesmente não posso deixar de citar ipsis literis, o que diz assim, a ordem diz, aspas, será a política dos Estados Unidos assegurar que nenhum recurso do pagador de impostos seja usado para engajar ou facilitar qualquer conduta que inconstitucionalmente limitaria a liberdade de expressão de qualquer cidadão americano. Item C, né? E o item D, identificar e tomar ações apropriadas para corrigir condutas erradas do governo federal relacionadas à censura de discurso protegido. E aí na seção 3, a ordem traz a seguinte orientação. O Attorney General, que eu volto a dizer, é advogado-geral da União, PGR, ministro da Justiça, ao mesmo tempo, consultando os chefes do departamento e agências executivas, deverá investigar as atividades do governo federal nos últimos 4 anos que foram inconsistentes com os propósitos e políticas dessa ordem e preparar um relatório para ser submetido ao presidente, com recomendações para apropriadamente tomar ações para remediar o que for encontrado no relatório. Como diriam os nossos pracinhas, a cobra vai fumar. Eu já antecipei isso, mas diante desse cenário, inevitavelmente, a postura das Big Techs vai mudar.